Oi, tudo bem, pessoal? Eu fiz um vídeo ontem pro Luiz Sérgio Rangel, 3 horas da manhã, né? Que eu fui dormir tarde, ontem eu perdi o sono. E pô, o vídeo ficou sem áudio. Nossa, cara, que tristeza. O senhor Luiz Sérgio Rangel é mais ou menos parecido comigo. Ele leva as coisas muito a sério, ele é uma pessoa muito sentida. E ele tá mais ou menos igual eu no começo, eu não tava preparado pra rede social. Na rede social, senhor Luiz Sérgio Rangel, a pessoa posta um post do YouTube e tá totalmente errado, e a pessoa fala, não, mas isso não tá errado, é mais errado ainda, mais errado ainda, mais errado ainda, mais errado ainda. E para se destacar no YouTube, você precisa falar que todas as pessoas são erradas e que existe isso e que tá tudo muito errado, é uma autoafirmação infinita. Então o senhor está sendo vítima desse gatilho maldito do Facebook e das outras redes sociais. Eu fiz algumas análises do senhor, aí até mesmo eu falei pro senhor assim, pô, eu tô percebendo algumas coisas aqui. Eu me senti mal de criticar o senhor, aí eu parei de criticar, mas as minhas críticas são fortes e tal. Mas qual é a questão de eu fazer uma crítica forte contra o senhor? Não tem nenhuma razão lógica, né? É um princípio de rage, é um princípio de ataque, né? É um princípio de medir força. E tanto com o pessoal da direita, a única coisa que eles oferecem é isso. Eu fiz uma live com o Luiz Sérgio Rangel falando sobre o Olavo de Carvalho, falando que o Olavo de Carvalho, eles seguem homens e a filosofia de vida desses homens conservadores. Mas eu disse que essa filosofia gerou o fascismo, e esse fascismo gerou o nazismo. Não estou dizendo que o conservadorismo gera o nazismo, porém, a Primeira Guerra Mundial, todos estavam cheios de si, dizendo que eram deuses e que todos eram donos da verdade. Houve a Primeira Guerra Mundial, houve a consequência da Primeira Guerra Mundial, e essa resposta grosseira sobre o comportamento não era a resposta em relação à verdade de todas as pessoas. Ou você aceitava e lutar por aquela verdade, ou você rejeitava. Nenhuma delas era a verdadeira solução que Deus explica sobre quem é o homem, qual é o fundamento do homem, quais são as fundações do homem, quais são as verdades do homem, qual é a origem do homem, o que é isso, o que é aquilo, que não sei o que, né? E aí o Rangel, acho que em 10 minutos do hangout comigo, ele ficou desanimado de fazer o hangout comigo, porque ele tem um gênio difícil, um gênio um pouco impossível, porém é uma pessoa de uma colocação imponente, uma visão imponente, porém ele tem as ideias dele. Eu me sinto chateado com o Luiz Sérgio Rangel, porém é o seguinte, eu não conheço ele, eu não sou familiar dele. Eu me preocupei com ele porque ele já não é mais um jovem. E eu mesmo, se eu ficar muito nervoso, dá problema na minha vista, dá princípio de derrame em mim, né? Ficar muito nervoso. Então eu já aprendi os meus haters, eles só querem ver eu desesperado, porque eles são pessoas desesperadas. Então se eu cair na deles, tal. Mas só que existe um problema. Eu tô fazendo cada dia passar meus haters ficarem cada vez mais loucos, e eu tô gostando disso. Eu estou me deliciando na destruição do meu hater, mas a questão é que o meu hater deveria mudar, o cara deveria mudar a cabeça, mas ele não quer mudar, a única saída é a destruição. Porém, eu não aprovo isso. Hater meu, você é meu hater, para de me hatear, cara. Você não leva vantagem em nada. Eu tô aqui tentando ser o portador da verdade. Aí voltando à questão aqui, da mesma forma que eu disse que o hater é totalmente tomado por amargura, por ódio, por isso, por aquilo, eu mesmo, Luiz Sérgio Rangel, várias vezes, já até ataquei o Nando Moura, eu não nego aqui, ataquei ele, não de forma assim totalmente ruim, mas eu ataquei pra machucar ele, porque eu conheço os pontos fracos dele sem machucar ele. Às vezes quando eu tô irritado lá, eu mando assim, ó, meu, vai pra merda, isso é errado, né? Eu tô colocando o meu sofrimento acima da realidade. Então você começa a tomar uma atitude totalmente parcial. E muitas vezes tudo na nossa vida leva a nós acreditarmos que o erro, o mal e a destruição é a verdade. Porém a gente tem que destruir isso. A gente não pode ficar assim, eu sustentar. Hoje eu não consigo mais sustentar meu pai. Eu sustentava minha mãe, eu dava 5 mil reais pro meu pai, 1.000 e pouco para minha mãe, 1.800 para minha mãe. Ainda às vezes eu tinha que fazer compra para casa, que ela estourava todo o dinheiro meu.
Meu pai e minha mãe não eram aposentados, ainda bem que eles se aposentaram. Eu comecei a falir depois que eles se aposentaram, né? Que bom, né? E aí eu abri mão de tudo pra cuidar dos meus pais. E tipo, sabe, Luiz Sérgio Rangel, espera um pouco aí. A gente não pode dar ouvido pro sofrimento que a gente tá tendo, né? Eu não posso dar ouvido pro meu sofrimento, eu tenho que lutar. Às vezes, tipo, eu posso estar falando aqui, nossa, não tem nada mais na minha volta, só tem um precipício. Ou eu ponho alguém no meu lugar ou eu pulo, né? Às vezes nós chegamos nessa situação e os nossos pensamentos são totalmente negativos, ruins e destrutivos. E aí nós nos magoamos, aquela pessoa faz isso, mas ela não tem o sacrifício que eu tenho, não tem a história que eu tenho, não tem isso, não tem aquilo. E isso acaba corrompendo totalmente a gente não tem motivação nenhuma de viver, né? E é o seguinte, o que eu queria dizer aqui, o senhor Rangel, ele tem um ponto de vista dele, ele mesmo disse que discorda do meu ponto de vista, eu discordo de algumas coisas do ponto de vista dele, porém eu parei de analisar ele, eu parei até de assistir o senhor, porque eu comecei a ficar preocupado com o senhor, né? Você é um senhor de idade, você leva as coisas muito a sério, e tipo, a internet não é um lugar bom, infelizmente, né? Mas é o seguinte, é muito fácil pegar o Luiz Sérgio Rangel e pegar assim, ó, essa pauta de direita, eu sei de tudo isso. O Rangel não sabe de nada. E o Rangel não é da Igreja Católica, o Rangel não serve o Olavo de Carvalho, o Rangel não serve o conservadorismo, o Rangel não serve isso, não serve aquilo. O Olavo de Carvalho criou uma filosofia, essa filosofia é a questão da traumatização, e essa é a única verdade, ou você aceita ou você não aceita. Não, isso está totalmente errado. O caminho de Jesus Cristo, o caminho do Pai de Jesus Cristo, é que eles são a vida e a verdade a todas as coisas, e eles oferecem a salvação às pessoas. A direita não oferece a salvação a ninguém, a não ser o próprio Olavo de Carvalho e sua sistemática em relação ao, como fala, ao seu livrinho. Aí nós comentamos lá sobre isso, e o Rangel queria desligar a live comigo, ele ficou chateado comigo, né? E aí o seguinte, eu me surpreendi na live ou na entrevista, falei assim, olha, uma coisa é você fazer as coisas de coração, uma coisa é você fazer as coisas por vontade, uma coisa é você provar isso, né? Porém, será que o Bolsonaro realmente está ávido a isso? E além disso, aí o Rangel falou, então, o Bolsonaro age por coração, né, Thiago? E o público dele age por coração, doutrinando princípios e conceitos e colocando princípios, preceitos acima da verdade, da realidade, da vida das pessoas e da problemática existencial, social e cultural do Brasil. Ou seja, isso não condiz com um comportamento educado, não condiz com civilização, não condiz com a sociedade, só condiz com o histórico de pessoas que precisam de um Deus Salvador chamado Jair Messias Bolsonaro. Não pode ser assim, porque a partir do momento quando eu crio um Deus, e esse Deus está acima de todas as coisas, se esse Deus não for a vida e a verdade, ele não causa a vida e a verdade, esse Deus é um Deus que não vê, não ouve, não fala, né? Mas é um Deus criado como um mecanismo de resposta à solução de todos os problemas. E aquilo que as pessoas dizem daquele Deus é uma verdade absoluta. Porém, se todas as pessoas têm um Deus vivo, têm uma educação desse Deus vivo, e a educação é compreender todas as verdades, compreender a si, coisas, fatos e tal, não vai existir um Estado corrupto, não vai existir um Estado imoral, não vai existir nada. Então, a ideologia formada pelo que a gente falou lá, está levando ao povo brasileiro a um fascismo radicalista que pode piorar ainda muito mais a esquerda, né? Então, foi mais ou menos isso. Mas somente o que vai acontecer? O que vai... Luiz Sérgio já sabe o que vai acontecer? Quando uma pessoa escolhe uma verdade e aquela verdade é absoluta, qualquer coisa que for contra essa verdade, o que ela merece receber? A destruição. O Senhor será jogado à piranha, às piranhas, o Senhor vai ser jogado à destruição, porque o Senhor rejeitou o Olavo de Carvalho e sua equipe na internet. E por essa razão,
Você vai ter que sofrer, porque o Olavo de Carvalho deu poder a pessoas que simplesmente imitaram seus sistemas e sabem comunicar a linguagem socialista de pessoas que estão desesperadas por direitos e que não querem dever nenhum. E não querem saber de deveres. E só quer ter uma opinião rasa de internet. Ah, isso daqui representa isso, porque a vida é tudo errado e nada faz sentido. Eu sei. Então, se preparem. Tanto o senhor como eu iremos apanhar dia e noite por simplesmente questionar um problema. E senhor Luiz Sérgio Rangel, eu te pergunto, é proibido questionar um problema? A partir do momento que se proíbe você questionar alguma coisa, nós não vivemos mais em sociedade, vivemos em um ideal fascista, né? E um questionamento é sempre bom para a melhoria. Eu estou vendo aqui um carro aqui agora. Então, doutor, senhor Luiz Sérgio Rangel, um carro, todo ano ele muda o modelo, né? Por que ele muda o modelo? O senhor sabe a explicação disso? Então, antes de mudar o modelo do carro, existem milhões de questionamentos para ver se há uma melhoria, né? Uma minimização de gastos e tal. Há uma vida para se questionar. E uma narrativa que tenta interpretar a vida de uma coisa é uma narrativa alinhada com os princípios ordem, moral, progresso, Deus, a necessidade de nós sermos seres humanos. A partir do momento que nós estamos alinhados a um único pensamento e ele é indiscutível, e esse pensamento não é a solução da sociedade, nós estamos caminhando para um fascismo conservador que gerou o nazismo. E a esquerda está aqui. Ela precisa desse motivo. Ela precisa de todo um poder nacionalista, supressor de tudo aquilo que não está alinhado às suas ideias.